Bem, meus queridos irmãos, a conversa está boa aí, está demais. Muito bem. Isso é bom, isso é ótimo. Depois a gente continua. Então é um prazer receber todos vocês aqui, né? Vamos dar início aqui, vamos começar a conversar, daqui a pouco a gente passa a palavra ao nosso irmão. Hoje a gente está retornando após a liberação do uso de máscara em ambiente fechado e aberto. Então o que eu queria dizer é o seguinte, que todos fiquem à vontade. Os que quiserem ficar sem a máscara, fica. Os que quiserem ficar com a máscara, fique, porque agora fica a critério de cada um, tá certo? Que fique todo mundo à vontade, né? Com ou sem máscara, fica à vontade. E estamos respeitando a lei, está tudo certo. Cada um faz a sua escolha, tá bom? Então hoje eu tenho um grande prazer de receber nosso amigo Josué, que é um trabalhador muito dedicado, a gente conhece, durante a pandemia trabalhou bastante, quem te acompanha, e conosco ele fez umas 3 lives, eu acho. 2 ou 3. Foram 2 ou 3. Né? E esteve com a gente, aí sempre bem disposto. Foram 3, não foi? 3, tá vendo? Então, e só com a gente, mas fez lives para várias casas. Isso é muito interessante, porque esse período da pandemia, ele mostrou aqueles que estavam realmente pegados com o trabalho, né? Porque muitos desanimaram. Muitos não, alguns, vamos dizer assim. E boa parte permaneceu mesmo com as dificuldades, trabalhando com as limitações que nós tínhamos. E isso é importante, é necessário, a gente fica imaginando, porque hoje em dia, graças a Deus, ele não sofre as perseguições religiosas. Mas a época dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos, com aquelas perseguições, o pessoal se reunia nas catacumbas, né? Então era preciso muita coragem, assim, e estar muito realmente convicto, né, nesse ideal do amor que Jesus nos trouxe, para poder continuar servindo. E a gente, embora não sofra essas perseguições mais daquela forma, hoje em dia existem, não existe mais os leões que nos devoram por fora, mas existem os leões por dentro, né? Que é o medo, né? A insegurança, uma série de coisas que nos fazem, às vezes, nos afastar do trabalho. Então, a gente fica feliz de receber nosso irmão, que é lá do Grupo Espírita Francisco de Assis, uma casa muito querida, que ele trabalhou alguns anos por lá, né? Teve a felicidade, fizemos muitas amizades, né? E uma casa muito querida e uma casa muito dedicada à divulgação da doutrina espírita. Tanto é que a gente tem algumas pessoas aqui que já frequentaram por lá e frequentam aqui hoje. Inclusive tem um casal, curiosamente, que me conheceram lá no Jeff, e depois eu fiz uma palestra na ANE e eles estavam lá. Aí tomaram conhecimento que tinha a casa aqui, né? E assim, nosso irmão Tarcísio também, que a gente se conheceu lá no GF, e assim vai. Então, uma casa muito dedicada ao estudo, uma casa muito séria, tem aquele cuidado com aquela aderência, né, com a codificação, para não estar passando informações equivocadas, porque às vezes até a gente vê pessoas com boa vontade, às vezes passarem informações que são falsas. Eu vi até um dia desse, viu, Hélio? Uma postagem que era uma postagem boa, o assunto era bom. Mas no meio da postagem dizia que Freud teve um contato com Kardec e eles discutiram sobre o pensamento freudiano, né? E Kardec. Mas eu li aquilo e falei, peraí, o problema é que... Deixa eu pesquisar aqui as datas não batiam, né? E aí mesmo querendo ajudar, a pessoa se empolga, às vezes quer dar, e acaba falando uma inverdade que não dá, porque quando o livro dos Espíritos foi publicado, Freud tinha 2 anos de idade. Então, Kardec viveu mais o quê? Mais uns 12 anos. Então não daria tempo de Freud ter desenvolvido toda a teoria dele, de se encontrar, discutir, debater. Então tem que ter muito cuidado, né? Que a gente se empolga, né? E cuidado com o que a gente divulga. Né? Enfim, para a gente não se alongar muito, então nosso irmão Josué, e bem com sua esposa também, nos visitar, sejam muito bem-vindos, a gente fica muito feliz com a presença de vocês. E ele trouxe um tema que eu estou curioso para saber o que ele vai abordar. A vida antes da morte. Porque a gente sempre tem a vida após a morte, né? A vida antes da morte. O que será que ele vai abordar para a gente? Então, a gente vai fazer a nossa prece, né? Vamos lá. E vamos passar a palavra ao nosso irmão, certo? Érica, você gostaria de fazer a prece? Está tão acomodadinho, mas é bom. Espirituais que tanto nos abençoam e nos inspiram em casa, a gratidão pela oportunidade da tarde de hoje, pedimos ao
ao mentor, o palestrante da carne, que o inspire, bem como a irmã Maria Dolores, que os nossos corações se abram para receber e acolher a mensagem pautada na luz do Evangelho, lembrando sempre que nós espíritas temos em Jesus o modelo e guia da humanidade, que seja o mestre a abrir os caminhos, os nossos corações a se harmonizarem, a se conectar com toda a assistência espiritual que essa casa recebe, que na tarde de hoje nos permitamos ser banhados na luz do Evangelho. E como nos orienta Kardec, que sejamos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Muita paz. Assim seja. E assim, meus queridos irmãos, a gente pede permissão a Jesus e aos guias da casa para que a gente possa levar o trabalho adiante. Então, com a palavra, nosso amigo Josué. Boa tarde a todos e todas. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem cada dia de nossas vidas. E é interessante o que você falou, viu? Porque no início da pandemia, as pessoas falavam assim: meu Deus, como é que nós vamos fazer para continuar o trabalho? As casas espíritas fechando, todas as casas fechando. Houve um lockdown inicial. E aí eu fiquei pensando, eu acredito até que eu reencarnei direto da pré-história aqui, porque eu não tinha Facebook, eu não tinha Instagram. Aí uma amiga disse: José, vamos fazer uma live. Inclusive ela é dirigente do Maria Dolores, e aí Silvia. Aí eu disse: Silvia, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. Ela disse: vamos criar para a gente fazer. Então vamos. E aí eu fiz a primeira live, logo no início da pandemia. Quando comecei a fazer a live, eu fui sentindo aquela vitalidade no trabalho. E aí algumas pessoas passaram a fazer contato e a combinar mais lives. Então a segunda live foi assim, é aí que surge o tema. Uma amiga disse: Josué, qual o tema que tu escolhe para a gente fazer a live? Eu disse: eu posso te falar amanhã? Ela disse: pode. Eu digo: tá bom. Então naquele dia, ao dormir à noite, eu sonhei com um tema. Vocês acreditam? Eu sonhei com um tema. E como foi que eu sonhei com um tema? Eu olhava para uma parede e era um muro, e lá no muro tinha um tema. E o tema estava assim: a vida há do verbo haver, a vida antes da morte. Então imediatamente eu peguei o zap, aí passei para minha amiga: olha, o tema, a vida antes da morte. Então ela respondeu sorrindo. Como é que as pessoas riem no zap? Bota lá. Ela botou kkkk. Josué, tu não se enganou com o tema não. Não é a vida após a morte. Eu disse: não, é a vida antes da morte. Porque o que o mundo espiritual espera de nós é que nós possamos não apenas sobreviver, mas verdadeiramente viver. Porque muitos de nós não estamos vivendo, estamos só existindo. Existe uma diferença entre viver e existir. E aí vejam como é o trabalho da espiritualidade. Naquele mesmo dia eu fui inspirado aí no livro Palavras de Vida Eterna. E lá em Palavras de Vida Eterna, que é uma obra psicografada por Franciscano Xavier, tem uma mensagem com esse título: Existimos. E Emmanuel diz exatamente assim: a pedra existe, a montanha existe, a planta existe, mas nós não podemos só existir. Nós podemos? Nós precisamos o quê? Viver. E Jesus nos falou que veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Principalmente no início da pandemia, porque nós encontramos muitos irmãos e irmãs que entraram em pânico. Muitos processos de depressão, de síndrome do pânico, pessoas que ficaram: meu Deus, como será o dia de amanhã? Eu recebi as apps de pessoas queridas chorando no zap: Josué, minha esposa está enlouquecendo, o nosso filho está não sei aonde, ela está com medo de morrer, acha que ele vai se contaminar, o Covid chegando, não havia vacina, não havia tratamento. Pessoas a dizer: olha, vamos nos aquietar, vamos nos envolver com a oração. Eu senti nesse período uma confiança tão grande. Eu senti no coração uma certeza que nós iríamos passar por esse processo. Aqueles que não passaram, muitos desencarnaram, muitas pessoas queridas, né? Muitas pessoas queridas desencarnaram. E esses que desencarnaram foram muito bem assistidos e recebidos no mundo espiritual. Cada um de acordo com os seus
merecimentos. Não é? Então, nós sentimos a presença da espiritualidade nos envolvendo com o trabalho, inclusive o Jefa, Alan, assim que passou o lockdown, imediatamente já começou a abrir. Foi de uma instituição que abriu muito rápido, reabriu logo, porque sentiu a necessidade e o processo complexo que estamos vivendo nesse período. Mas esse período do lockdown, esse período da Covid, que ainda não passou 100%, mas que ainda já está bem mais ameno, não está, gente? Esse período foi muito interessante. Por quê? Porque nós aperfeiçoamos esse trabalho online. Então, é muito importante esse trabalho. Veja um hábito. Eu iniciei o trabalho dando boa tarde a todos e todas, mas eu nem falei com os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui. Eu estou vendo que tem algumas pessoas nos acompanhando aqui, porque isso ainda é um hábito que nós estamos formatando. E graças a Deus é um hábito que veio para ficar. Primeiro porque no período da pandemia nós vamos observando o que é que a espiritualidade espera de nós. Nos convidou ao recolhimento. Onde é que você se sentia mais seguro? Era no shopping, no ônibus, na praia ou em casa? Qual o lugar que você se sentia mais seguro? Era na sua casa, não é verdade? E aí nesse período nos recolhemos mais em casa, próximos da nossa família, das nossas famílias. Vejam a complexidade do momento. Porque quantas famílias se desfizeram na pandemia? Quantas se fortaleceram? E por que se desfizeram? Porque é muito complexo viver em família. É simples viver em família? Não é simples viver em família. Até porque André Luiz, ele vai nos falar que a família é o encontro, os reencontros dos afetos. Claro, tem muitos afetos na família, não é? Mas é principalmente dos desafetos do passado. E nós vamos aperfeiçoando essa mensagem de André Luiz através de uma passagem do Evangelho de Jesus. Porque Jesus fala assim: vos foi dito que odiareis os vossos inimigos. Eu vos digo que amareis os vossos inimigos. Sem a luz do Consolador prometido, nós não entendemos essa passagem. Por que nós não entendemos essa passagem? Porque como é que eu vou amar o meu inimigo, o meu adversário? Aqui entre nós, que não estejamos sendo gravados agora, tá? É fácil amar os amigos. Eu falei os amigos, eu não cheguei nos inimigos ainda não. Não é fácil amar nem os amigos. Imagine os adversários. E quando eu falo de adversário, são aqueles que puxaram o seu tapete, tiraram alguém que você ama, que tiraram a vida de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um esposo, de uma esposa, de um companheiro, de uma companheira. Não importa quem seja. É fácil amar alguém que fez isso? Não é fácil amar os amigos que às vezes dentro da casa espírita, em um determinado momento de infelicidade, usaram uma palavra que desagradou, pronto, acabou a amizade, só na outra encarnação agora. Imagina os adversários. Tinha antigamente um comercial que eu morria de rir, da Sempre Toshiba. Tem alguém aqui da época da Sempre Toshiba? Era aquela Sempre Toshiba que passava de uma Copa para outra. Não tinha uma assim, né? Olha, essa TV é tão boa que ela passa de uma Copa para outra, garantia. Hoje não tem mais não. Hoje na garantia, 1 ano, acabou. E aí eu achava interessante aquele comercial porque mostrava o indivíduo chegando com o carro da empresa, entregando a TV na casa dele. E o vizinho olhando. E ele olhava morrendo de inveja. E para simbolizar que ele estava repleto de inveja, tinha uma plantinha do lado dele. E ela começava a murchar. Na hora que a TV ia chegando, ele olhava a TV e a plantinha ia murchando. Estava morrendo de inveja. Não era o adversário, não era o inimigo, mas ele não estava feliz na simbologia da mensagem pela felicidade do outro. Às vezes o vizinho troca de carro e o outro vizinho que não pôde trocar olha assim e diz assim: meu Deus, só pode estar roubando. No mínimo virou traficante, miserável, trocou de carro e eu troquei. Então muitas vezes nós não encontramos facilidade para amar os amigos. Imagine os inimigos. Mas quem foi que nos falou que deveríamos amar os inimigos? Foi Jesus. Vos foi dito que odiareis
Eu vos digo que amareis. Jesus não está aqui fazendo filosofia. Ele está determinando que é assim. Mas sem a luz do Consolador prometido, como nós compreenderíamos essa passagem? Quando nós colocamos o Consolador, aí a passagem se descortina. Porque é uma frase de Emmanuel que ele nos diz: Kardec é a chave, Jesus é a porta. E por que Emmanuel faz essa analogia? Kardec é a chave, Jesus é a porta, porque há muitas passagens no Evangelho que sem a luz do Consolador nós não compreenderíamos. Nessa passagem, quando Jesus usa essa expressão, vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis, nós compreendemos que Jesus se referia no processo da reencarnação, que aqueles processos complexos que nós não conseguimos resolver na presente encarnação, iria ser levado adiante para reencarnações futuras, quando esses desafetos do passado reencarnariam junto a nós, agora na condição de filho, de filha, de pai, de irmão. Porque imagina você, aquele espírito com o qual nós temos uma grande dificuldade, nós não conseguimos superar a adversidade junto a ele, mas quando ele ou ela volta na condição de filho ou de filha, não fica mais fácil amar agora? Não é mais fácil amar o filho, a filha, que nós não sabemos quem foi, nós não conhecemos o passado, nós não temos a lembrança, para que possamos desenvolver o afeto através do dia a dia do relacionamento, do que resolver imediatamente um processo de adversidade com conhecimento do processo. Por isso que quando nós vamos descortinando o Evangelho de Jesus, nós vamos compreendendo a grandeza desse Evangelho. Existem passagens que a espiritualidade vai nos auxiliar na compreensão. Por exemplo, se tua mão for motivo de escândalo, arranca e joga fora. Melhor entrar na vida sem a mão do que entrar com a mão e perder a alma. Jesus dá o exemplo com a mão, Jesus dá o exemplo com o olho, Jesus dá o exemplo com o pé. E eu pergunto aqui, alguém aqui já arrancou mão, pé ou olho? É essa a proposta de Jesus, que arrancássemos mão, pé e olho? Claro que não. A proposta de Jesus é que quando ele nos fala, se tua mão for motivo de escândalo, arranca e joga fora. Vamos colocar a reencarnação agora para compreender? Se tua mão for motivo de escândalo, arranca e joga fora. Melhor entrar na vida, melhor reencarnar sem a mão, do que reencarnar com a mão e perder a alma. E quando é que nossas mãos são motivos de escândalo? Quando nós usamos nossas mãos para matar, para prejudicar. Poderíamos usar o exemplo com a língua também, não poderíamos? Se tua língua for motivo de escândalo, arranca e joga fora. Melhor entrar na vida sem a língua do que entrar com a língua e perder a alma. E quando a língua se torna motivo de escândalo? Quando eu uso a língua, um instrumento da fala, para caluniar, para destruir vidas, destruir famílias, porque a palavra ela constrói, ela reconstrói, mas também ela pode destruir, depende daquele que usa, não é assim? Então nós vamos alicerçando o Evangelho de Jesus à luz do Consolador, porque à luz do Consolador nós vamos descortinando essas passagens. Existe uma outra passagem que eu acho muito interessante, que todo espírita conhece. É a passagem de Elias e João Batista, quando Jesus diz assim: de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, se quereis dar crédito. João é o Elias que disseram que viria. Vocês não conhecem essa passagem? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês conhecem alguém que não é nascido de mulher? Porque Jesus usou a expressão de todos os homens nascidos de mulher. E eu pergunto a você, e quem não é nascido de mulher? Como você entenderia essa passagem? Eu também não entenderia. Mas a espiritualidade vem até nós e nos explica que essa é uma expressão em que Jesus se refere aos espíritos que ainda precisam da reencarnação. Aqueles cuja reencarnação é obrigatória. Porque existem aqueles em que a reencarnação não é mais obrigatória. Por exemplo, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. São espíritos que não têm mais a obrigação de reencarnar.
Vejam como Jesus fala: de todos os homens nascidos de mulher, ou seja, de todos aqueles que ainda necessitam da reencarnação, nenhum foi maior do que João Batista. E João Batista, ele era um orador inflamado. Um dia eu fui fazer uma pesquisa entre João Batista e Elias, e há um trabalho desenvolvido por um estudioso do judaísmo. Ele não é espírita, mas ele é um estudioso do judaísmo, e ele vai fazer uma analogia entre Elias e João. Ele diz: olha, eles tinham os mesmos hábitos, os mesmos estilos e os mesmos adversários. Eles enfrentavam os poderosos da época. E João Batista, é interessante todo o trabalho que é feito, porque não havia um determinismo de que ele deveria perder a cabeça. Mas vocês vão lembrar que está lá no livro de Reis, que Elias manda matar os sacerdotes de Baal. E aí, quando ele mata os sacerdotes de Baal, ele adquire para si a necessidade de um processo de resgate. Quando ele reencarna como João Batista, ele enfrenta Herodes. E todas as vezes que Herodíade, a esposa de Herodes, passava, ele apontava o dedo acusando para ele e dizia: lá vai uma víbora, uma adúltera. Ele apontava o dedo da acusação. Emmanuel vai nos explicar que isso atraiu para ele uma grande sombra. E aí foi necessário o processo do resgate da lei do talião, do olho por olho, dente por dente. Porque muitos de nós acreditamos que a lei do talião não vigora. Mas Emmanuel vai explicar que a lei do talião ainda vigora até os tempos atuais, principalmente para aqueles que guardam no coração o sentimento do ódio e da intolerância. Então, se nós alimentamos um sentimento de vingança em relação a alguém, esse mesmo processo será aplicado em nossas vidas, porque com a mesma medida que medirdes serás, nos disse Jesus. Então nós vamos descortinando o Evangelho em inúmeras de suas passagens. E quem são os espíritos que não são nascidos de mulher? São aqueles espíritos que não têm mais a obrigação de reencarnar, mas que, se eles o quiserem, eles reencarnam, porque são espíritos que têm essa condição, essa prerrogativa. Divaldo Franco vai nos falar, recentemente, em uma entrevista, que quem está se preparando para reencarnar novamente é Francisco de Assis. Está se preparando, está um processo de preparação espiritual para o retorno de Francisco, que na verdade Francisco foi o nosso João Evangelista. O nosso João Evangelista vai reencarnar como Francisco de Assis, mais conhecido como o Sol de Assis. O Sol de Assis. E é tão interessante quando nós falamos sobre isso, porque quando nós percebemos a importância do contexto de Francisco para a implantação do Consolador Prometido, isso é um estudo bem interessante, porque naquela época em que Francisco reencarna, ele vem num período de grande decadência para a igreja. Então ele vem para impedir que a igreja mergulhe num processo através da Inquisição, das vendas de indulgências, das cruzadas, em um processo de total decadência. Francisco reencarna porque ainda não era o momento da implantação do Consolador. Ele chega para dar o início a um projeto de trabalho, para trabalhar, para impedir um processo de decadência total da igreja. E é um espírito com tanta luz, e é tão interessante observar que a espiritualidade nos diz que as mães, elas temiam quando seus filhos iam ao encontro de Francisco. E você sabe por que as mães temiam os seus filhos e filhas indo ao encontro de Francisco? Porque quando aqueles jovens iam ver Francisco, eles não queriam mais voltar para casa. Eu pergunto a você, se você estivesse passando por uma depressão, por uma síndrome do pânico, por alguma dificuldade, um vazio existencial da alma, porque às vezes existem momentos na vida como se nós tivéssemos um vazio dentro de nós. E se naquele momento você se aproximasse de um espírito da envergadura de Francisco, e através do magnetismo daquele espírito, você sentindo a presença dele, tudo isso passasse, e você sentisse uma felicidade que você não explica de onde veio, você queria mais sair de perto dele? Então aqueles jovens
vazios na alma, que tinham ouro e prata, eles se aproximavam de Francisco como mendigo. Praticamente um mendigo que vivia pedindo, porque Francisco abriu mão de tudo que ele possuía, até do próprio nome. Ele se chamava Francisco de... Alguém lembra? Francisco de Bernardone. E aí ele abriu mão até do próprio nome. Ele não só abriu mão dos recursos, ele abriu mão do próprio nome. Você é Francisco de quê, Francisco? Só Francisco de Assis, porque veio de Assis, na Úmbria. Então ele abriu mão do próprio nome. As mães temiam a presença dos filhos, mas quando elas também iam ao encontro de Francisco, elas não queriam mais sair de perto de Francisco. Francisco era um espírito que tinha um profundo magnetismo por todos aqueles que se aproximavam. Alguém aqui assistiu Irmão Sol e Irmã Lua? Você assistiu? Você não sente uma emoção quando assiste o filme? É uma obra-prima de Franco Zeffirelli. É um filme antigo, mas que ele ainda guarda canções belíssimas, imagens belíssimas. Ele não se aproxima da vida de Francisco, mas até hoje é o que mais nós temos próximo à história de Francisco na tela do cinema. E é interessante observar que a espiritualidade vai nos falar que naquele período, para pregar, Francisco precisava da autorização do Papa. Ele não podia pregar sem a autorização do Papa. E o Papa, ele tem um sonho. E no sonho, ele recebe a visita de um outro ex-Papa, que já havia desencarnado. E esse Papa chega para ele e diz: Inocêncio, porque o Papa da época era Inocêncio II. Ele disse para ele: Inocêncio, recebe Francisco, é Jesus que o quer. Então, quando Francisco se aproxima no Vaticano, ele não é recebido pelo Papa, porque é um bando de mendigos, maltrapilhos. O Papa, num trono suntuoso, repleto de luxo, recebeu um mendigo, mas o Papa fica observando aqueles mendigos e sendo expulsos do Vaticano, quando de repente ele lembra do sonho. Ele manda esperar, ele olha para Francisco, e o magnetismo de Francisco o envolve de uma forma que, sem forças, ele cai de joelhos diante de um mendigo. Vocês já imaginaram isso? O Papa cair de joelhos diante de um mendigo e beijar os pés de Francisco. Então, quando nós observamos Francisco, nós percebemos o magnetismo que ele adquiriu através do sentimento convivendo com Jesus. E ele conviveu só com Jesus, não, ele conviveu com nossa mãe, Maria de Nazaré. Porque no momento da cruz, Jesus olha para João e diz: Filho, eis a tua mãe. Mãe, eis o teu filho. Então João Evangelista, ele vai conviver com nossa mãe Maria Santíssima. E quando ele vai ser exilado para a ilha de Patmos, e muitos não vão atinar de imediato, mas ele ficou em solidão na ilha de Patmos, porque lá não tinha presença de ninguém. Foi lá que ele começou a falar com os animais, com a natureza, até com as formigas. Então, quando ele volta como Francisco de Assis, a espiritualidade vai nos falar que de vez em quando chegava a ele, apesar do esquecimento do passado, de todo o processo de transição, do luxo em que ele nasceu, que ele reencarnou numa família com vastos recursos econômicos, mas que às vezes ele saía da cama, confortável que ele dormia, quando ele sentia aquele vazio na alma, ele saía da cama e ia dormir no chão. E por que ele ia dormir no chão? Porque era como se ele lembrasse inconscientemente da época em que eles acompanhavam Jesus e que eles dormiam no chão, acompanhando Jesus. Então ele saía da cama e ele não sabia explicar, mas ele sentiu uma profunda felicidade dormindo no chão. E eu, quando falo de Francisco de Assis para vocês, é interessante observar, porque nós também tivemos um Francisco. Quem é o nosso Francisco? Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier não era um espírito da condição de Francisco de Assis, mas era um Francisco. E era um Francisco também em que as pessoas, ao se aproximar, sentiam o magnetismo de Francisco Cândido Xavier. Quem não viu aqui uma entrevista de Hebe Camargo na Band, está lá no YouTube. Você vai lá no YouTube, coloca. Ele dando uma entrevista para Hebe. No momento da entrevista, a Hebe chorando, derramando lágrimas. E ela olha para ele e diz assim:
Chico, me desculpe, mas eu não consigo parar de chorar. Eu tenho a impressão que eu estou diante de um apóstolo de Jesus. Ele fica constrangido na hora, na entrevista. Você vê a imagem na banda. E Glória Menezes, esposa do também desencarnado recente, Tarcísio Meira, ela vai gravar um especial para a Globo. Então, nesse especial da Globo, ela também foi gravar um especial conversando com o Chico. Só que ela se maquiou, se arrumou, se organizou, e na hora da entrevista, as lágrimas desceram, a maquiagem borrou, e ela começou a chorar. E ela disse: olha, Chico, aguarda aí que eu vou lá refazer a maquiagem. Ela refazia, voltava, começava a chorar de novo. Então ela saía, refazia a maquiagem. Quando ela voltava, ela se aproximava dele e dizia: meu Deus do céu, o que é isso que eu estou sentindo? Eu não sou uma descontrolada não, mas eu não consigo parar de chorar perto do Chico. Era um magnetismo espiritual que o Chico tinha. Ela tinha ela chorava, não era de tristeza, não era de dor, era da emoção, da presença de Francisco Cândido Xavier. E olha que eu falo uma coisa para vocês. Francisco Cândido Xavier é um espírito com muita luz. Quem é que não viu no Fantástico aquela imagem dele no hospital? Todos viram o quê? Aquela imagem dele no hospital. Quem não viu, pode ir lá no YouTube. Coloca lá que você vai ver. Passa um raio de luz para o quarto em que ele estava interno, no hospital, na enfermaria. E depois Arnaldo Rocha, que foi o viúvo de Meimei, que era muito amigo do Chico. Chico chamava ele de Naldinho. Ele vai perguntar a Chico: Chico, quem foi aquele raio de luz? E Chico vai dizer: foi Emmanuel e minha mãe. Emmanuel e minha mãe chegaram porque eu não deveria desencarnar naquele momento. E ele perguntou a Emmanuel: quando eu vou voltar? Emmanuel olhou para ele e respondeu: só na hora em que Deus permitir, Chico. Nós só voltamos na hora. Ele estava tão molinho, já bem idoso. E dizem que quando ele estava bem idoso, ele já não conseguia distinguir encarnado do desencarnado. Então chegou uma senhorinha perto de Chico, e ela tocou assim nele, ele olhou para ela e disse: minha filha, você é viva ou morta? Ela disse: eu estou viva, Chico. Ele disse: graças a Deus. Ele não estava conseguindo distinguir encarnado e desencarnado. E aí você imagina que o Chico escolheu a data para desencarnar. Vocês já viram uma coisa dessa? Quando nós paramos para observar, porque o Chico foi contemporâneo nosso, do século XX, e ele escolheu a data para desencarnar. Foi em 2002, não foi que ele desencarnou? Salvo engano, foi em 2002. Qual foi o dia que ele desencarnou? Alguém aqui lembra? Foi no dia em que o Brasil foi campeão do mundo. Eu fico aqui com os meus botões que me faltam nessa camisa. Eu fico pensando que ele, naquele dia, o Brasil foi campeão do mundo por causa do Chico. Porque foi Brasil, eu me lembro aqui quem foi o time com quem o Brasil jogou, não, no país. Vocês lembram, né? Foi isso mesmo. Foi Brasil e Alemanha, o Brasil ganhou de 2-0. Eu imagino na espiritualidade a conversa dos brasileiros com os alemães. Olha, o Chico precisa desencarnar hoje. Porque ele pediu que iria voltar num dia de quê? De muita alegria, de muita felicidade para o brasileiro. Qual o dia de felicidade para o brasileiro? É a Copa do Mundo. Aí então os brasileiros conversando com os alemães: olha, o Chico precisa desencarnar e ele merece. Nós precisamos ganhar o jogo hoje. Porque não podemos esperar outra Copa do Mundo, tem que ser agora. Então, o Chico, ele precisa desencarnar do jeito que ele pediu. E aí o Brasil ganhou de 2-0, mas eu tenho certeza que os brasileiros disseram assim: mas se preocupa não. Mais na frente a gente paga com juros e correção. Está bem pago. E o Chico desencarnou do jeito que ele pediu. Gente, isso é impressionante. Quando nós vamos percebendo o contexto espiritual desse espírito que não viveu para ele, só viveu para nós. Eu vi, o Jeff recebeu um dia a visita de um médium, eu não estava nesse dia, chamado Orlando Noronha. E aí eu fui lá no YouTube acompanhar o trabalho de Orlando Noronha, que ele psicografa algumas cartas consoladoras viajando pelo Brasil. Aí eu fui lá pesquisar no YouTube. E o Orlando conta, e ele acompanhou o Chico, trabalhou com o Chico em Uberaba. Ele conta um momento impressionante da convivência dele com o Chico. Uma vez a cada 2-3 meses, o Chico organizava um almoço a pedido de Emmanuel.
onde ele reuniu os trabalhadores, é exatamente semelhante aqui, por exemplo. As pessoas, como uma casa espírita menor, as pessoas se conhecem mais. Quando uma casa espírita é muito grande, às vezes as pessoas não se conhecem tão bem. Tem gente que só vem na reunião da terça, tem outros que só vem no sábado, no domingo, é assim no Jeff. E aí o que é que acontece? Naquele dia, o Emmanuel tinha dado a orientação que uma vez a cada 3 meses o Chico ia estabelecer um almoço com os trabalhadores para que as pessoas pudessem se conhecer, compartilhar. É tão lindo o exemplo de Jesus repartindo o pão. Não é bonito? Porque qual é a simbologia de Jesus repartindo o pão? Ele estava ali junto aos apóstolos, aos discípulos, ele reparte um pão, um pedaço de pão para todos eles. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tem uma família com 2 pessoas e só tem um pão, você vai repartir em quantas partes aquele pão? Você e mais 2, você vai dividir em 3, não é assim? Se você tiver 5 pessoas, 5, e se forem 10, 10. O que é necessário compreender é que onde existem irmãos e irmãs em verdadeira fraternidade, não importa a quantidade, todos dividem aquilo que possui o alimento. É a simbologia da mensagem de Jesus. E aí naquele momento, quando o Chico marcava aquele almoço, era um rigor muito grande, porque nesse período haviam 5, 6, 7 mil pessoas na fila para receber mensagens psicografadas pelo Chico. Então chegavam pessoas que queriam entrevistar o Chico, repórteres disfarçados. Havia um rigor muito grande na entrada para não permitir que intrusos chegassem e desvirtuassem o trabalho. E o Orlando foi convidado para participar do almoço. E foi isso o impacto do Orlando, porque ele disse que quando estava na fila para o almoço, que ele já ia se aproximando, uma senhora toca nas costas dele e ela diz assim para ele: é aí que está o Chico Xavier? Ele diz: sim. Ela diz: eu preciso falar com ele. Aí o Orlando olha para ele e diz assim: ô minha filha, hoje é um momento só para os trabalhadores, a senhora precisa vir à noite na psicografia. Ela estava com uma bolsa e ela diz: olha, se eu não falar com o Chico, eu vou tomar isso tudinho. Quando ela abre a bolsa, está cheia de chumia dentro da bolsa. Ele disse: a vida não tem mais sentido para mim. Se eu não conseguir falar com o Chico, hoje eu me mato. E ele olhou para os olhos daquela mulher. E há alguém que falou que os olhos são as janelas da alma. Porque os olhos verdadeiramente eles expressam dificuldade, tristeza, angústia, alegria, felicidade. Nós transmitimos até os sentimentos de amor e ódio pelo olhar. Tem uma música do cantor evangélico protestante que eu gosto muito, chamado A Força do Perdão. É um cantor chamado Sérgio Lopes. Eu não sei se já ouviram falar. Eu acho a letra da música perfeita, porque ele fala do perdão. Ele diz assim: perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é perdoar com o coração. Mas quando o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar. Essa música resume o que é realmente um olhar. E naquele momento Orlando, ao olhar aquela senhora com profunda tristeza e angústia, ela estava curvada. Às vezes há irmãos e irmãs nossos que diante da dor e do sofrimento se curvam, que eles perdem até a mobilidade, porque é como se carregasse o mundo nas costas. E ele diz assim: meu Deus, eu vi tanta dor no olhar dela, que eu a abracei e disse: a senhora vai entrar comigo. Quando eu me volto com ela, o segurança na porta diz: Orlando, você entra. Ela não. Aí ele disse: pronto, eu não vou conseguir convencer ele a permitir que ela entre, porque havia um rigor muito grande nesse período. E ele disse: o que é que eu vou fazer? Ele pensou: eu vou fazer uma prece e vou entregar nas mãos de Deus. Porque entregar nas mãos de Deus não é deixar como está para ver como é que fica. Entregar nas mãos de Deus é você fazer tudo que você pode fazer, mas aquilo que nós não podemos fazer, quem pode fazer por nós? É Deus. Então ele disse: eu vou fazer uma prece a Nosso Senhor
e pedir a Deus que nos inspire nesse momento. Estava um tumulto na porta. Então, quando ele vai se aproximando com aquela senhora, alguém tenta entrar, o segurança puxa. Na hora da confusão, o que Orlando faz quando a porta fica aberta? Ele pega a senhora, joga lá dentro e diz assim: olha, eu não lhe conheço. A senhora vai entrar, mas eu não lhe conheço. Não foi eu que coloquei a senhora lá dentro. E ele fica com aquela cara de paisagem, que quando o segurança olha para ele, diz assim: Orlando, pode entrar. Aí ele entra. Então ele senta ao redor da mesa. O Chico chegava. O Chico só se servia quando todos se serviam. Então o Chico observa a todos e diz assim para o Orlando. Olha para o Orlando e diz assim: tá tudo bem, meu filho? Tudo bem, Chico? Aí ele pergunta: você conhece aquela senhora que está lá atrás? Aí ele baixa a cabeça e diz assim: ô Chico, me desculpe, eu conheço sim, foi eu que trouxe ela. Ele disse: tem problema não, meu filho, vá buscar ela aqui. Aí ele pega aquela senhora e ele diz que ele vai narrar esse fato, que foi isso que impactou a vida dele, o trabalho dele. Porque quando ele pega aquela senhora que vai andando com ela em direção a Chico, Chico olha para ela e diz assim: minha filha, por que tanto desespero? Por que tanto desespero? Porque o Consolador prometido, ele não vem tirar a dor. Porque quando você perde quem você ama, a dor permanece. Quem perdeu um ente querido, perdeu entre aspas. Quem perdeu temporariamente um ente querido, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um marido, uma esposa, quem perdeu alguém que ama, esquece a dor da perda? Você esquece o filho, esquece a filha? Não. Mas você, o que é que o Consolador, qual é a proposta do Consolador? Nós permanecemos com a dor, porque a dor, ela é inerente a qualquer um de nós, mas nós não temos mais o desespero. Então o Chico olhou para aquela mulher e disse assim: minha irmã, por que tanto desespero? A sua mãe está aqui do meu lado, e sua mãe me disse que o nome dela é Ambrosina. Ela me falou que o seu nome também é Ambrosina. E aquela mulher ficou de olhos arregalados, olhando para o Chico, impactada, porque ela não era espírita, ela era católica. Mas naquele momento que ela foi ver o Chico, ela fica impactada, porque ela diz assim: mas como ele sabe meu nome? E ele diz: a sua mãe me falou. E ela me falou que foi ela que recebeu o seu filho no mundo espiritual. Ambrosina sentia uma profunda dor, uma profunda solidão, porque não deve ser fácil a solidão. Existe uma diferença entre estar só e se sentir só. Às vezes nos sentimos sós no meio da multidão, e ela se sentia só duplamente, porque só era ela, o esposo e o filho. O esposo desencarnara alguns anos antes, ficou somente ela e o filho. Então a grande felicidade da vida dela era tomar um café, almoçar, conversar com o filho, observar que todas as noites, apesar do dia de trabalho, das festas que ele ia, ele chegava em casa, ele dormia, ele ficava presente, ela tinha o filho próximo dela. Mas um dia ele saiu com os amigos, no final de semana, para ir para a praia, e ele desencarnou. Ela acreditava, inclusive, que ele tinha sido assassinado pelos amigos, porque o diagnóstico dele foi afogamento. Ele caiu na água e ele se afogou. E ela não acreditava. Ela disse: meu filho não se afogaria, ele sabia nadar. Ela, no íntimo dela, acreditava que ele havia sido assassinado. Naquele momento que o Chico conversava com ela, o Chico de imediato falou para ela: seu filho não foi assassinado. Ele falou que teve um mal súbito, ele estava dentro d'água, ele caiu. Os amigos não viram porque ele não estava próximo. Quando ele desperta embaixo d'água, que ele acorda, ele respira e ele absorve muita água para os pulmões, ele não consegue se recuperar e cai, e desacordado, ele se afoga. Então ele não foi assassinado pelos amigos, ele desencarnou num processo de afogamento, vítima de um mal súbito. Naquele momento, Ambrosina, impactada com as colocações do Chico, mas ele olha para ela e diz: eu não posso escrever agora, mas se você tiver paciência, vem à noite. E à noite, talvez, ele escreva. O que é que o Chico sempre falava? Que o telefone, como é que o telefone tocava? Não toca de lá para cá, não toca daqui para lá. Mas Emmanuel foi quem orientou o Chico a falar isso. Porque os amigos do Chico, aqueles que conviviam com o Chico, falavam que muitas vezes o telefone
também tocava daqui para lá. Mas, naquele momento, o Chico deu orientação para ela quando ela chega à noite. A primeira mensagem da noite foi a mensagem para a Ambrosina. E o filho falou para ela: mamãe, eu não queria partir, mas era o meu momento. Eu lembro de uma mensagem que eu acho muito linda de Chico, chamada Saudade e Amor. Ele diz assim: ante as lágrimas e as lembranças dos entes queridos que te precederam na grande viagem de transformação, é natural que tuas orações em auxílio a eles sejam orvalhadas de lágrimas. No entanto, lembra das tuas mãos, tocando nas mãos de quem tu amas, junto aos necessitados. E Deus, em sua infinita misericórdia, vai permitir que eles ou elas permaneçam ao teu lado naquele momento de auxílio. E o Chico sempre falava que a maior certeza da presença dos nossos entes queridos junto a nós é através do trabalho, do serviço, de amor ao próximo. O filho de Ambrosina vai escrever para ela e vai falar: mamãe, queres vencer a solidão enquanto não nos reencontramos? Vai visitar os filhos sem mãe, vai visitar as mães sem filhos. Ele vai passar uma fórmula para a mãe, que depois daquele momento o Orlando disse que ficou tão impactado, de forma feliz, porque Ambrosina saiu dali já jogando chumbinho, e disse, ela mal chegou do lado de fora, já estava jogando chumbinho no lixo. E ela disse: nunca mais eu vou pensar em tomar chumbinho na minha vida, eu vou voltar e vou trabalhar junto a Jesus, para que o meu filho nunca mais se afaste de mim. Ela recuperou todo o seu vigor através de uma mensagem de Francisco Cândido Xavier e da presença daquele trabalhador. Eu pergunto a vocês, Francisco Cândido Xavier era ou não era mais um Francisco? Era mais um Francisco. Nós vivemos ou não vivemos o período dos Franciscos? Nós também temos um outro Francisco nesse momento, é o Papa Francisco. Divaldo vai falar que o Papa Francisco também é um espírito que fez parte dos grupos de trabalho de Francisco de Assis naquela época na Úmbria. E é um espírito de grande envergadura, tanto que ele lembra que muitos anos atrás, um dia Joana de Ângeles falou para ele e disse: Divaldo, estão se preparando para reencarnar inúmeros espíritos que vão trabalhar pelo progresso do planeta. Muitos já reencarnaram, outros ainda vão reencarnar. Passou. Divaldo disse que um dia foi convidado a se fazer presente no Vaticano para uma reunião ecumênica, onde estariam presentes vários representantes de vários segmentos religiosos do mundo inteiro. Ele disse que foi, representando o Espiritismo do Brasil, e quando ele estava na fila de cumprimentos com o Papa, o protocolo pedia para que ele apertasse a mão do Papa e soltasse a mão do Papa, passasse, fosse embora. Ele disse que quando se aproximou do Papa, o Papa segurou na mão dele, e ele disse que ficou querendo soltar a mão do Papa, né, para seguir o protocolo, mas o Papa segurava. E ele disse que o Papa olhava para ele, e ele observava, mas não entendia, e o Papa segurando. Depois de alguns minutos o Papa soltou, ele disse que saiu. Quando ele foi saindo, Joana surgiu diante dele e disse para ele: Divaldo, lembra daqueles espíritos que eu lhe falei? Ele disse: lembro, esse é um deles. Nós vivemos um período dos franciscos, porque quando surge Allan Kardec, eu não estou falando de Allan Kardec na França, no período de 1857, na codificação do Espiritismo, mas lá nas Gálias, onde hoje é a região da França, que eram ocupadas pelo Império Romano por Júlio César, 57 anos antes de encarnar entre nós Jesus de Nazaré. Antes de encarnar entre nós Jesus de Nazaré, um sacerdote druida de nome Allan Kardec, nas Gálias francesas, que eram ocupadas pelo Império Romano, naquele período já havia o planejamento do surgimento 2000 anos depois do Consolador prometido. Não à toa que Jesus vai profetizar do Evangelho de João Evangelista, capítulo 14, versos 16 a 18: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que haverá de ficar convosco para todo sempre. Aí ele já falou, não era mais uma pessoa, porque não poderia uma pessoa ficar conosco para todo sempre.
haverá de ficar convosco para todo sempre. Quando você vai observar, em 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos, tem um capítulo chamado Prolegômenos. Lá no rodapé de Prolegômenos, assinam os espíritos que participaram da obra. Vocês lembram quem é o primeiro espírito que assina? João Evangelista. Por que João Evangelista? Porque ele reencarna como Francisco de Assis e depois, mais à frente, ele retorna com um projeto e a perspectiva de coordenar a implantação da chegada do Consolador Prometido. Como existe um planejamento na espiritualidade? Para que vocês tenham uma ideia, isso aí é tema para uma outra oportunidade. Nós fizemos um estudo que vem da época de Jesus, que passa por Joana d'Arc, que é a reencarnação de Judas, porque no planejamento da espiritualidade, o Consolador surgiria em território francês. E por que em território francês? Porque a França era o país na Europa que oferecia mais predisposição para o surgimento do Consolador, apesar de todas as dificuldades. Se o Consolador surgisse na Espanha ou em Portugal, Kardec tinha direto para a fogueira. Tinham prendido, tinham matado, tinham torturado o codificador. Ele surge na França, porque a França era o país que havia passado pelo processo da Revolução Francesa. E vocês lembram quais eram os princípios da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade, que claro, nunca existiram plenamente em parte nenhuma desse planeta, mas já era um princípio de trabalho que obedeceu a um planejamento desde a reencarnação de Joana d'Arc. Porque vocês vão lembrar que quando Joana d'Arc surge na França, a França estava sendo ocupada e dizimada pela Inglaterra, que sempre foi dominadora. E aí surge Joana d'Arc com a perspectiva de liberar a França do jugo inglês. E por que precisava libertar a França? Porque precisava chegar ao Consolador Prometido. Vocês percebem como a vida tem todo um processo de planejamento. Quando surge Hipólito Leão de Nizarrivaio, que o espírito intitulado por Zéfiro, que era o nome de um vento que surgiu naquelas imediações, ele se dirige a Hipólito Leão e diz: mestre, o saudando e relembrando da sua encarnação, onde ele o acompanhou como um sacerdote druida nas Gálias. E aí surge o pseudônimo de Allan Kardec. Nós vamos observando todo o planejamento espiritual e depois a transferência da árvore do Consolador da França para o Brasil. E por que para o Brasil? Até tem um amigo que diz assim: olha, em qualquer país que reencarnasse Franciscano Xavier, Eurípides Bazanufo, Bezerra de Menezes, tinha que ser realmente ali onde iria ser implantado o surgimento do Consolador Prometido. Chico vai psicografar um livro através do espírito de Humberto de Campos, que infelizmente é um livro que já foi adulterado muitas vezes e a Federação Espírita não guardou os originais dessa obra. Isso aí é um estudo também, uma pesquisa. Os originais dessa obra não foram guardados, existem razões para isso, mas isso não é momento para falar. E aí vai trazer o Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde ele vai nos citar o nosso compromisso diante do país, diante das nossas reencarnações como espíritos endividados. E um dia perguntaram ao Chico, eu estou lendo para a hora, eu estou atento. Um dia perguntaram ao Chico: Chico, por isso aqui é Brasil, Coração do Mundo, vê quanta corrupção, quanta violência, quanta dificuldade. E o Chico vai responder: isso aqui é Brasil, é realmente coração do mundo. Por que coração do mundo? Eu vou me dirigir agora às mães e às avós, porque a avó é mãe duas vezes. Então vamos dirigir às mães e às avós. Coração de mãe, coração de avó, fecha as portas para filho ou neto. Sempre está de portas abertas, não é? Sempre está de portas abertas. Então, aqui no Brasil, reencarnaram os espíritos mais endividados, aqueles que não eram aceitos nem recebidos em várias partes do planeta. No Brasil se propõe a recebê-los, para que aqui surja os espíritos endividados que se comprometam com a implantação do trabalho do Consolador. E aí, quando perguntaram a Chico: bom, Brasil, coração do mundo, nós entendemos por que é coração do mundo,
Mas aqui é pátria do Evangelho, Chico disse não. Pátria do Evangelho é uma proposta que ainda pode surgir ou não, porque depende de nós. Porque depende de nós a transformação de nossas vidas, a renovação através do Consolador e trazer essa transformação, trabalhar essa transformação junto às casas espíritas para a divulgação do Evangelho, do amor de Jesus em nossas vidas. E por que é tão importante a divulgação do Evangelho associada ao Consolador prometido? Porque o Consolador, ele vai nos explicar as passagens no Evangelho que até então nós não compreendíamos. Eu citei para vocês algumas passagens lá no início, eu tenho tempo ainda de citar uma. Eu pergunto porque eu não gosto de ser indisciplinado. Mas existe uma passagem no Evangelho, vocês conhecem a parábola do festim de núpcias? Não tem a parábola do festim de núpcias? Na parábola do festim de núpcias, para resumir, Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que enviou seus servos para convidar os seus súditos para as núpcias do seu filho, que no caso Jesus. Não é assim na parábola? E aí esses servos foram convidar os súditos, mas Jesus conta que uns foram para o campo, outros para o trabalho, e outros desdenharam até mataram aqueles que foram enviados, referência aos profetas. Mas aonde é que ele vai chegar? Nessa parábola a falar do perispírito, a falar de reencarnação, a falar de vida após a morte, tudo nessa parábola. No momento em que o rei adentra a sala, eu estou correndo porque eu não tenho tempo para explicar, mas no momento em que o rei adentra a sala nupcial, ele encontra um homem que estava sem o quê, gente? Sem a veste nupcial. Ele olha para ele e diz assim: meu amigo, como entrastes aqui? Os espíritos vão nos explicar que a veste nupcial é o perispírito, porque você vai para os planos espirituais adequados à sua condição espiritual, e essa condição espiritual quem determina é o perispírito aqui no nosso orbe. Por quê? Porque o perispírito de quem avança, ele vai se tornando mais sutil. Quando você assiste o filme Nosso Lar, ou você lê o livro Nosso Lar, você vai perceber que a mãe de André Luiz ia até ele, mas ele não ia até ela. Por que ele não ia até a mãe, a própria mãe? Porque ela habitava uma colônia espiritual acima do plano do André Luiz, e ele espiritualmente ele era impedido de chegar a esse plano espiritual. Para que um dia, lá na coleção você vai encontrar, ele pudesse ir à mãe, ele precisou no mundo espiritual dormir, se desdobrar e passar por um processo que ele pudesse ir até ela. Ela é quem podia ir até ele. Então, o perispírito é a veste do espírito. Na casa do Pai existem várias moradas. Cada morada é condizente com o quê? Com a condição do espírito. Quem é que vai determinar essa condição do espírito? É o perispírito. O perispírito de quem avança é mais sutil. Vai sendo impresso no seu perispírito as condições desse processo de avanço espiritual. Então, quando o rei adentra a sala nupcial, ele encontra alguém que não estava com a veste nupcial. Porque o que é que você precisa estar num evento de núpcias? Com a veste nupcial. É a condição do plano proporcional com a veste daquele que se encontra lá. Então o rei olha para aquele homem e diz: amarre-lhe o quê? As mãos e os pés, e o joguem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Eu tenho um amigo que ele é odontólogo, ele chama de bruxismo, onde haverá pranto e bruxismo. Mas naquele momento em que Jesus fala isso, amarre-lhe mãos e pés, é porque você não tem mais a condição de se conduzir. Quando alguém amarra as mãos e os pés de outrem, passa a conduzir esse outrem para onde quer, porque ele perdeu a condição de se conduzir. O jogue nas trevas exteriores através do processo da reencarnação, onde haverá pranto e ranger de dentes, onde haverá provas e expiações. Onde haverá provas e expiações. Nós vamos esmiuçando o Evangelho à luz do Consolador, porque o Evangelho e a mensagem do Evangelho estavam na UTI da vida, entubados, perto de desencarnar, repleto de religiosos que falavam do reino dos céus, mas que preferiam o reino da terra. Até o surgimento do Consolador, onde Jesus começa a renascer na sua mensagem, na sua essência: dai de graça o que de graça recebestes.
onde Jesus nos convida a abraçar os necessitados, não apenas os necessitados do corpo, mas também os necessitados da alma. Jesus nos convida a abraçar os presos, os enfermos, a todos aqueles que muitas vezes a sociedade rejeita. Ao meu lado estarão aqueles que me deram de comer quando eu tive fome, de beber quando eu tive sede, que me visitaram quando preso, quando enfermo, ou que me receberam quando estrangeiro. Percebamos nós que os pré-requisitos estabelecidos por Jesus é a prática da caridade, da sua forma mais completa, porque caridade para com os presos nem todo mundo consegue. Várias vezes nós falamos isso na casa espírita, e isso já aconteceu comigo, viu, gente? Eu vou finalizar agora, tá? Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu falava numa casa espírita e nós falávamos na importância da prática da caridade para com os criminosos. Quando eu fui saindo, uma pessoa chegou para mim e disse: caridade para com os criminosos. Parecia até que foi eu que falei, mas a frase não é minha, a frase é de quem? De Jesus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu posso arriscar minha vida para salvar a vida de um malfeitor? O que é que os Espíritos respondem? E sim, pode ser naquele momento o ponto de partida da transformação, da renovação daquele Espírito para várias encarnações. Quantos de nós, na condição de malfeitores no passado, ou talvez até no presente, recebemos a oportunidade e nos tornamos felizes pela oportunidade de conhecer o Consolador e transformar nossas vidas? Pode ser aquele momento o ponto de transformação daquele Espírito. O cidadão olhou para mim e disse assim: e por que vocês que falam em acolher os criminosos não os levam para casa? Naquele momento, eu tinha saído da palestra. Eu estava numa tranquilidade, que realmente é assim que nós devemos trabalhar. E compreender que esse é o trabalho de Jesus. Eu olhei para ele, senti a inspiração e disse: meu irmão, nós não precisamos levar os criminosos para a nossa casa, porque geralmente aqueles que alimentam o pensamento de intolerância é quem levam. Porque quando nós passamos a alimentar o sentimento da intolerância, em que nós usamos uma frase horrível, chamada bandido bom é bandido. Vocês conhecem essa frase? Já ouviram em algum lugar? Quando nós alimentamos essa frase, você acredita que o espírito morre? Porque o corpo morre, mas o espírito morre. O criminoso que desencarna, ele deixa de existir. Ele deixa de existir no mundo espiritual. É como se fosse um sopro, é isso? Ele permanece vivo. Ele permanece vivo e agora, através da invisibilidade, ele pode visitar as casas daqueles que alimentam o sentimento de intolerância em relação a ele, porque emite uma vibração que os atrai. Porque nós é que atraímos as companhias para as nossas vidas. Então, quando nós alimentamos o sentimento da compaixão, da misericórdia e do perdão, nós seguimos os ensinamentos de Jesus, que verdadeiramente nos ensinam o porquê da compaixão, da misericórdia e do perdão. Por isso, a todo momento, Jesus falou dentro desses princípios, nas casas espíritas. O verdadeiro evangelho, o evangelho primitivo, o cristianismo redivivo. Por que redivivo? Porque ele precisa renascer. Não agora renascer nos paramentos, nos rituais, nas cerimônias, mas renascer no sentimento em nossos corações para nos transformar e transformar as vidas daqueles a quem nós chegamos. Que as bênçãos de Jesus possam nos iluminar em nossas novas tarefas junto a essa casa. A casa tem quantos dias, quantos meses ela? 5 anos. Nessa casa aqui 1 mês e meio, mas o centro tem 5 anos. Maria Dolores são 5 anos, mas nesse espaço, 1 mês e meio. É uma nova etapa na vida e nesses trabalhos. Novas etapas surgirão. Mas as etapas que haverão de surgir são semelhantes às etapas de um corredor, que para começar a correr, primeiro ele precisa aprender a andar. Primeiro nós aprendemos a andar, para depois começarmos a correr. Que as bênçãos do Evangelho nos iluminem e nos envolvam cada dia de nossas vidas. Muita paz para todos e todas, e um grande agradecimento para vocês, pela paciência de me escutar, e pelas bênçãos e pela oportunidade do trabalho. Muita paz.
queridos irmãos. Graças a Deus, né? Tivemos esse momento muito agradável de orientação e de consolo para nossas almas. Então agradece muito a nossa irmã Josué, que é sempre assim jovial, né? E traz sempre uma mensagem positiva, né? Uma mensagem que é para cima, porque esse deve ser espírita, ele tem que estar feliz de estar vivendo, né? E alegre por termos a oportunidade de ter acesso a esses conhecimentos. Então, vou dar alguns avisos, né? A gente vai ter um passe daqui a pouco. Tá certo? Então, quem quiser tomar o passe, aguarda sentadinho, vai começar daqui a pouco. Também a questão das máscaras, só lembrando de novo, como não é mais proibido, aliás, como não é mais obrigatório o uso de máscara, o evento fechado, cada um fica à vontade. Quem quer usar máscara usa, quem não quiser usar máscara não usa, não tem problema nenhum, tá certo? Então cada um vai respeitar a decisão de cada pessoa, tá certo? Chegaram hoje depois de ter avisado sobre isso. Então vamos agora orar, tá certo? Josué, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Manda um abração ao pessoal do Jeff, tá certo? Em breve estaremos lá visitando, tá certo? Muito obrigado mesmo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, querido amigo, te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos entre amigos refletindo sobre os ensinamentos desse mestre tão querido e amado. Que possamos, Senhor, abrir nossos corações para vivenciar tudo que Ele nos trouxe. Do nosso jeito, na nossa medida, na nossa capacidade. Mas que não façamos como modo, mas que possamos realmente se ver. Muito obrigado por tudo. Que tua paz nos envolva, hoje e sempre. Muita paz para todos. Que assim seja.